Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13, versículo 24, a versículo de número 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Amado Deus, querido Senhor, ajuda-nos a transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações. Abençoa-nos aqui, Senhor, e traz espírito de revelação sobre todos nós, para que possamos entender e compreender a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante e que nós muitas vezes falamos: joio no meio do trigo. Sabe, a igreja vive hoje na face da terra tamanha realidade que muitas vezes nos perguntamos: será que é joio no meio do trigo? Ou se já chegamos ao ponto de ser trigo no meio do joio? Será que são bodes no meio das ovelhas? Ou se já chegamos ao ponto de ser ovelhas no meio de bodes? Quando a Bíblia fala dessa situação de joio e trigo, e quando fala da situação de bodes e ovelhas, nunca a maioria é joio, nem a maioria é bode. A minoria é. Mas muitas vezes nós temos a impressão de que a maioria é joio, que a maioria é bode. Mas deixe-me dizer uma coisa a você: a maioria é ovelha. E não entendamos de outra maneira. Deus irá separar do seu rebanho as cabras ou bodes das ovelhas. E irá separar do seu campo o joio do trigo. Normalmente há um sentido escatológico nesse texto, que fala sobre os últimos dias, sobre a grande colheita. Às vezes eu vejo as pessoas até fazerem uma campanha dizendo: é tempo da grande colheita. A grande colheita será quando Cristo vier nos buscar. Não que nós não possamos ter uma grande colheita de almas, ganhar almas, está corretíssimo. Mas a verdadeira grande colheita será quando Cristo vier nos buscar. E Ele tomará primeiro o joio e os atará, os amarrará. Joio que é joio está destinado a duas coisas: a ser amarrado e ser queimado.
Não se preocupe com o joio. Nós muitas vezes estamos preocupados com o joio. E a igreja tem freado por causa do joio. Os justos têm se encolhido por causa dos bodes. E, meus irmãos, nada disso pode nos deter. Porém, há um outro sentido em joio. Trigo é a boa semente. Semente é palavra. E joio é a má semente. Sabe, há muitas más semeaduras na nossa vida. O inimigo lança semeaduras na nossa vida. Mas Jesus Cristo, nessa parábola, nos dá um conselho que é perturbador para nós. Sabe, certas coisas que nos preocupam, Cristo não se preocupava. E continua não se preocupando. Porque Ele é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Se existe algo que no ministério de Cristo Ele nunca se preocupou, foi quanto a recursos financeiros. Jesus era tão tranquilo quanto aos recursos financeiros, Ele tinha tanta segurança da provisão em seu ministério, que Ele podia deixar todas as finanças do seu ministério aos cuidados de um ladrão. Porque quem era o tesoureiro de Jesus era um ladrão. E, meus irmãos, só com muita fé, que não vai faltar, para deixar ser o tesoureiro o ladrão. E Jesus nem era com ele nem se preocupou com nada. Se fosse eu, ou talvez você, eu estaria aflitíssimo. Eu diria, meu Deus, um ladrão está cuidando, o dinheiro vai todo embora. Jesus não se preocupava. Eu estaria preocupadíssimo. Jesus tinha uma atitude tão estranha à nossa maneira de ser. Jesus estava com fome, Jesus estava com sede, junto ao poço de Jacó, Ele conversou com aquela mulher, e depois seus discípulos chegaram e queriam alimentá-lo, e Jesus ali estava quieto, tranquilo, e os seus discípulos, será que alguém deu a ele de comer? Jesus não tinha comido, mas Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou bem. Há quanto estamos distantes de Jesus? E aqui, Jesus diz algo que não sei se é perturbador para você, mas para mim é perturbador. Jesus fala, como eu devo agir com o joio? Eu não tenho que dar a mínima para o joio. Meus irmãos, você já viu como a igreja se preocupa com as pessoas que trazem escândalo e diz, agora as coisas vão piorar, agora seremos perseguidos por causa do escândalo, agora vão também nos colocar todos juntos, vão nos marcar, vão dizer isso, por causa dos que estão fazendo errado. Jesus diz, deixa crescer. Deixa crescer. Me diz uma coisa, se você tem uma palavra má semeada na tua vida, uma maldição na tua vida, e Jesus diz, deixa crescer, deixa a mentira crescer, deixa o problema crescer, porque o que Jesus está dizendo é que nunca uma má palavra vai prevalecer sobre uma boa palavra. Nós nos freamos muito por causa das más palavras. A Bíblia diz que o homem justo não estremece de más notícias, literalmente de más palavras. Ele não se abala. Ou seja, você não tem que se afligir e se preocupar e se precipitar. Sabe, uma das precipitações que nós temos é que nós queremos logo resolver o problema. Às vezes só tem um jeito de resolver o problema, deixar o problema ficar pior para poder resolvê-lo. E quando Jesus fala isso nos deixa, volto a dizer, aflitos.
Jesus diz, não se preocupe, porque não importa quão grande seja o problema, quão terrível seja o inimigo, quão pior seja a palavra, ela não vai prevalecer na sua vida. Ela não vai prevalecer. Deixa crescer, porque ela não vai prevalecer. Existe uma grande diferença entre o joio e o trigo. E não é a cor, não é nada, a não ser o peso do seu fruto. O peso do trigo é consistente, é denso, e por causa disso, o trigo, quando está maduro, enverga. Mas joio nunca enverga. Sabe, essas decorações que nós usamos na igreja, de trigo, a maior parte delas não é trigo, é joio. É que é tão parecido com trigo que todo mundo compra como trigo. Mas aquilo não é, porque você já notou que é retinha? Trigo não é reto. Trigo se enverga. Aquilo, na maior parte das vezes, é joio. A gente coloca assim, olha o trigo da vida, é joio aquilo. É joio. Graças a Deus que não vale nada, mas é joio aquilo. Aquilo é joio. Joio não se inclina. Quem é trigo se inclina porque seus frutos têm peso, seus frutos têm consistência. Meu irmão, você não se enverga porque está cansado, você se enverga porque os seus frutos têm peso. Seus frutos têm consistência. Você não é joio. Teu fruto tem valor. Peso, em hebraico, significa glória. É algo denso. É algo consistente. Então, você tem um peso de glória. A Bíblia diz que todas essas coisas, provações e tudo, redundam para nós um peso de glória muito precioso. E é por isso que nós envergamos, porque nós somos trigo e não joio. Mas há muitas palavras e palavras ruins. O que é o joio? E se tudo que Deus criou, o criou e o fez como algo bom, como é então que surgiu o joio? Se você vai em Gênesis, na narrativa da história de Noé, você encontrará, e todos os seres vivos se corromperam por causa do pecado do homem. E planta é ser vivo. Sabe o que é o joio? É a corrupção, a degeneração do trigo. O que é a má palavra? É a degeneração da boa palavra. Eu não sei quantas más palavras você já recebeu. Eu não sei quantas más palavras já foram semeadas em sua vida. Muita gente tem e dá valor a essas más palavras. Deixe-me dizer uma coisa. Essas más palavras podem até crescer. Essas más palavras podem até prosperar em sua vida. Essas más palavras podem até frutificar, porque o joio prosperou, cresceu e multiplicou como trigo num solo fértil, porque solo fértil é fértil para qualquer coisa, para coisa boa e para coisa ruim, e multiplicou a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. O joio multiplicou igual ao trigo, mas, meus irmãos, o joio terminou queimado. Ele não foi digerido, ele não alimentou,
ele não foi consumido. Mas o maior erro nosso é não apenas não comer o joio, ou não usar o joio, ou não confundir o joio com o trigo no semear, mas é, com medo do joio, perder o trigo. Tem gente que, por causa das más palavras, está jogando fora as boas palavras que recebeu. Eu sei que isso é uma coisa séria. Que você se precipita. Deus diz, não dê. Sabe o que é não dar valor? Não dê valor, não dê atenção a essas más palavras, para que no afã de lançá-las da sua vida, você também não comece a arrancar palavras boas, bênçãos que foram semeadas na sua vida, e por causa disso você a lança fora. Sabe, às vezes nós nos precipitamos em nossa ação e agimos incoerentemente, agimos erroneamente. Jesus disse, não se rasga um vestido novo para se consertar um vestido velho. Em um texto diz, não se põe remendo de tecido novo em vestido velho. Mas no outro texto se diz, não se rasga um vestido novo. Porque tem gente rasgando o novo para tentar restaurar o velho. Você não pode fazer isto. E normalmente nós falamos dos odres, normalmente nós falamos do vinho novo, mas quase ninguém fala dos vestidos. Não se destrói o novo para tentar recuperar o velho. Se recupera o velho com coisas velhas. O segredo que a Bíblia diz é o que está lá. E ambos se conservam. É conservar o novo e conservar o velho. Porque o reino de Deus é semelhante àquele que do bom tesouro tira coisas novas e coisas velhas, mas todas coisas boas. Todas. E, portanto, nós que estamos numa verdadeira guerra espiritual, e que veja, se existe trabalho, que é trabalho coletivo, é trabalho de pescaria e é trabalho de seara. Seara é um trabalho que trabalhamos juntos. Você não trabalha sozinho. Aonde você encontra campo, seara, embora fale o semeador saiu a semear, não existe só um semeador, como não existe só um ceifeiro, como não existe só um que recolherá, como não existe só um que levará para o celeiro. Isso é um trabalho conjunto que todos nós temos que fazer a nossa parte, mas nós não devemos. Veja, eles chegaram ao Senhor, eles chegaram ao dono do campo, ele diz, o Senhor não semeou coisa boa, Deus não semeou coisa boa na nossa vida, e então nós dizemos, mas como? Como então a coisa ruim na nossa vida? E a resposta é, um inimigo semeou. Um inimigo semeou. A pergunta é, quando semeou? Quando dormíamos? Meus irmãos, o problema é que dormir é uma necessidade nossa. E ninguém vai conseguir ficar sem dormir. Nós precisamos dormir. Então, no momento em que nós não cuidamos, a Bíblia diz, no momento em que vocês não cuidam, o ladrão vem. No momento em que nós não cuidamos, o inimigo vem. No momento em que nós não cuidamos, no momento em que nós descuidamos, porque nós não temos como cuidar, essas coisas serão lançadas. Quase que existe aqui uma ideia de algo que é inevitável acontecer. Mas eu vou dizer uma coisa, mesmo que aconteça, não prevalecerá. Esta é a grande palavra. Não desanime.
Não lance fora. Você já viu como tem gente que, por causa de más palavras, desiste de uma série de profecias que lhe foram dadas? Veja bem a postura de Esaú, irmão de Jacó. De que me valerá a primogenitura se morro de fome? Que morria de fome, o quê? De que me adiantará? E por causa disso, para poder solucionar o problema da sua fome, ele jogou fora a sua primogenitura. Ele arrancou com a sua perturbação, com o joio que tinha, com a falta de valorizar a boa palavra que havia na vida dele, porque havia uma boa palavra na vida de Esaú. E o que acontece quando você despreza a bênção de Deus? Você pode até receber outra bênção. Esaú perguntou a Jacó, a seu pai Isaque: não terá sobrado alguma bênção para mim? E o seu pai o abençoou. E como o abençoou? Longe dos lugares férteis da terra seja a tua habitação. Isso é bênção? Meus irmãos, quem despreza a bênção que Deus tem para a sua vida e fica com a bênção de segunda categoria, fica com a bênção que sobra, a bênção que sobra mais parece maldição que bênção. Por isso, nunca despreze a palavra que Deus te dá. E a Bíblia diz: não desprezeis profecias. Profecias são boas palavras. E se você desprezar, e se faltar profecia na minha vida e na tua vida, a Bíblia diz: por falta de profecia, o meu povo se perde. O meu povo é destruído. Então eu preciso de boas palavras. Eu não sei se você gosta de receber profecia. Eu gosto de receber profecia. Eu sou pentecostal. Talvez não pareça tanto, mas eu sou pentecostal. E eu gosto de receber profecia. E eu gosto de receber bênção. E eu sempre quando Deus está dando uma profecia, e alguém está recebendo uma profecia, eu digo: Senhor, glória a Deus pela profecia que o Senhor está dando. E quando a profecia é boa, eu digo glória a Deus. E quando termina de dar, eu digo: Senhor, me permita uma coisa, essa profecia também é para mim, porque ela é boa. Se fosse ruim, eu diria: não, fica com ela. Mas se ela é boa, eu vou também pedir, se cumpre em mim. Nós nos apropriamos de palavras que não são nossas. Quando Jacó orou antes de se encontrar com seu irmão Esaú, disse: tu me prometeste, e começa a dar a lista das promessas, mas aquelas promessas não foram feitas a Jacó, foram feitas a Abraão. Ele disse: tu me prometeste. Como não? Eu prometi a Abraão? Não, tu me prometeste, porque Jacó se apropriou da palavra que Deus dera a Abraão para ele. Nós temos que fazer isso. Nós temos que nos apropriar dessas palavras para nós. E então são boas palavras, são boas sementes. E nós temos que entender que essa semente vai prevalecer. E quando é palavra de Deus, ela tem um poder. A Bíblia diz que Deus lança a sua palavra e a sua palavra não volta para ele vazia, sem ter cumprido o propósito para o qual ela foi promulgada, para o qual ela foi proclamada, para o qual ela foi falada, para o qual ela foi semeada. Deus lança tanto quanto quem semeia lança a semente. Palavras são sementes. E como a semente volta a quem semeou? Por meio do fruto. A palavra não volta vazia, porque a palavra sempre frutifica e sempre multiplica
uma palavra boa vai produzir novas, pelo menos 30 boas palavras, a 100 boas palavras para a tua vida. Aleluia! Meus irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós começamos a compreender isso, que isso é palavra para nós, nos dá um novo ânimo. Essa palavra é tão poderosa que a Bíblia diz: se alguém ficar na frente, será morto ou abatido. Por quê? Porque a boca de Deus o disse. Se a boca de Deus o disse, o que disse? Palavra. Para quem disse? Para nós. Palavra que voltará multiplicada. Palavra que pode voltar 100 vezes mais. 100 vezes mais bênção. Deixe-me dizer uma coisa. O que Deus nos promete, Ele nunca cumpre no nível da promessa que Ele deu. Ele sempre cumpre mais do que Ele prometeu. Deus nunca, mas nunca, faz limitada a sua promessa. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais. Então, isso é algo da ação de Deus na nossa vida. De modo que, como poderemos parar? Eu sei que existem lugares que são perigosos. Eu sei que existem lugares que nós somos até temerosos em avançar. Porque nós não queremos nos arriscar. Mas o Senhor, quando Davi fugiu de Saul, foi até Davi, na terra em que ele estava protegido por outro rei, e sua família lá estava também protegida. E que palavra que Deus dá a Davi? Não fiques neste lugar seguro. Esse é o nosso problema, nós gostamos do lugar seguro. E Deus disse a Davi: saia. Se você está como Davi, você vai sair do lugar seguro, vai para onde? Para o lugar inseguro. Meus irmãos, se você não está disposto a arriscar-se com Deus, você não está disposto a vencer com Deus. Se você não se arriscar, porque existe um problema para a fé. Geralmente nós dizemos não. O grande obstáculo à fé é a incredulidade, e é. Mas existe um outro obstáculo à fé, tão ruim quanto a incredulidade. Jesus, repreendendo os seus discípulos quanto à debilidade da sua fé, não disse: porque sois assim tão incrédulos, tão somente. Em uma oportunidade ele disse: porque sois assim tão tímidos, homens de pequena fé. Não basta fé, é necessário um grau de ousadia para aplicar a mesma fé. Deixe-me dizer uma coisa: são os ousados que são usados por Deus. Os ousados em fé. E que se nós não tivermos esse grau de ousadia, nós não conseguiremos nada do Senhor. Se nós formos tímidos, nós seremos como um homem de ânimo dobre, nós seremos como a onda do mar que vai e retorna, porque estamos tímidos. Você não pode ser tímido, você tem que ser ousado, você precisa ser ousado. Se você for ousado, você avança. Se você for tímido, você fica onde está.
E é por isso que é necessário arriscar-se, porque é necessário ser ousado. Se Davi ficasse simplesmente ouvindo Golias e ficasse quieto, mas Davi era ousado, e não só ousado, era ousado e abusado. Porque Davi, a primeira coisa que diz: o que se dará para quem matar o gigante? Ele disse: matar eu já vou, eu quero ver se eu tenho lucro com isso. Esse é Davi. Ele sabia, esse gigante já era, ele está nas minhas mãos, Deus vai me dar a vitória. Como eu vou ter a vitória? Deixe-me ver o que eu lucro. O que se dará? Ah, se dará isso, se dará aquilo outro. Bom negócio. Por isso Davi conquistava o que tinha que conquistar. Meus irmãos, nós temos que ter esse espírito aventureiro que a fé produz em nós. Se nós nos intimidarmos diante das tormentas da vida, nós não iremos a lugar nenhum. Jesus dormia com a cabeça no travesseiro, dentro do barco, no meio da tempestade. Eu gosto de como Marcos diz, com a cabeça no travesseiro. Ou seja, Jesus gosta de conforto, até na tempestade. Sempre que eu leio esse texto, e eu estou voando por aí, hoje o avião estava, o Eli deve ter conversado com algum anjo do Senhor, e veio um vento de trás e nos arremessou para frente, de modo que eu cheguei 20 minutos mais cedo. E cheguei aqui na hora. Se eu tivesse chegado 20 minutos mais tarde, eu não estaria chegando na hora aqui. Ou seja, ele aprontou alguma comigo. Ele pediu a algum desses anjos para poder empurrar o avião. E meu irmão, aquele avião foi empurrado. Nós subimos e estava tudo bem, tudo tranquilo. Eu até pude tirar um cochilo. Daqui a pouco, tormenta. Até São Paulo, tormenta. E eu sempre digo que tormentas são coisas boas, porque te ajudam a confessar pecados. Quanto maior a tormenta, mais intensa a confissão. E se for uma daquelas tormentas, eu peguei uma tormenta vindo uma vez para cá, para São José, descendo no aeroporto de São José, num avião que era um ônibus, de tão pequeno que era o avião. Eu fui naquele avião que não tem muitos lugares, e o Eli disse: não, eu já comprei tua passagem. E quando eu cheguei e eu olhei, eu falei: eu amo o Eli. E estava tudo bem. Quando está tudo bem, mas em um determinado momento, avião grande treme, avião grande balança, avião pequeno ele é jogado de um lado para o outro, e você vira um ioiô lá em cima, e então sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro, Meus irmãos, eu confessei meus pecados intrauterinos, se é que isso existe. Eu confessei tudo que era pecado que eu podia. Senhor, deixa eu aqui confessar. E eu disse: Senhor, olha, eu não tenho mais nada que confessar. Eu te confesso que um dia eu pecarei, porque eu não vou morrer, e é certo que eu vou pecar. Então já me adianto e já peço perdão. Mas Jesus dormia na tormenta, e os discípulos, atormentados pela tormenta, foram acordar Jesus. E o que fez Jesus? Repreendeu o vento, repreendeu o mar, e depois repreendeu os discípulos. E ele disse: mar, aquieta-te. Aliás, vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E depois repreendeu os discípulos. Por que sois assim tão tímidos? Por que duvidaste? A primeira pergunta é: do que eles duvidaram? Porque Jesus, quando entrou no barco, disse para eles: vamos para o outro lado. E eles duvidaram que iriam chegar. Deixe-me dizer uma coisa: quando Jesus diz que você vai chegar do outro lado, é porque você vai chegar do outro lado.
Não importa a tormenta, não importa que parece que o barco vai quebrar ao meio, você vai chegar. Eu já peguei avião que era tão ruim que não voava, batia asas. E meus irmãos, eu estava com um amigo indo para Córdoba, um daqueles aerolíneas argentinas que infelizmente estava muito sucateado. E eu disse para ele, esse avião não está bem, olha as asas dele. Ele falou, não, Aloysio, isso é a tua impressão. Quando ele olhou pela janela, começou a falar em língua, sinal de desespero. Eu, o Eli e mais alguns outros pastores indo para, eu creio que foi Buenos Aires, não foi? Que nós pegamos aquela tempestade com raios e tudo mais, e começamos a falar em línguas alto no avião, e todo o avião que não era ninguém crente, a não ser a gente, todo mundo, amém, amém. Até o ateu, meu irmão, gritava amém. De tão terrível que era a situação. E nós mesmos estávamos mais para discípulos de Jesus do que Jesus, porque ninguém conseguia dormir. Era raio de um lado. Eu via o avião, o outro avião, se lembra disso? Lá em Buenos Aires, em cima do E6, nós vimos o avião ali, o outro ali. O avião não pode ser visto um pelo outro. Eu falei, meu Deus, isso vai bater. Isso vai bater. Eu disse, está tudo errado aqui. Bem, nós nunca fomos tão santos, tão consagrados, nunca oramos com tamanha fé e tamanha persistência e tão alto. A aeromoça, quando deu o recado para todos os passageiros, deu chorando, disse, não fiquem preocupados. Eu disse, epa. Nós já passamos por cada uma, não é, Welly? Juntos. Não fiquem preocupados. Jesus repreendeu o vento e o mar, acalma-te e aquieta-te. E por que Jesus repreendeu os seus discípulos? Para acalmá-los e aquietá-los. É por isso que Deus nos repreende. Para nos voltar à calma e à quietude que nós temos que ter. Pela fé. Fé que vence o mundo. Fé que nos impulsiona. Eu sempre falo que a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E diz, voam, correm e andam. Se fosse eu a escrever, eu usaria a dinâmica diferente. Eu começaria correndo, aliás, andando, para correr e então voar. Mas não. Ele começa voando, depois corre e por fim anda. Porque, meus irmãos, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Primeiro você voa em fé para correr em esperança, mas andando sempre em amor. É assim que é a dinâmica dos que são renovados no Senhor. Eu não crerei nas más palavras, elas não vão prevalecer na minha vida. Uma vez eu falei aqui que fé não é só crer, fé também é descrer. Quando Paulo foi picado por uma víbora, ou Paulo cria na promessa que ele iria a Roma, ou cria na picada da víbora. Ele descreu da picada da víbora, ele descreu da sua realidade, do fato. Nem tudo que é fato, nem tudo que é real precisa ser verdadeiro. Porque a promessa de Deus é mais verdadeira do que o fato mais real. O fato pode negar. Fato, Abraão tem 100 anos. Fato, Sara tem 90. Fato, Abraão e Sara não podem ter filhos. Diz, Abraão, mesmo levando em conta o seu estado, creu. Creu, e a Bíblia diz,
creu contra a esperança. Ele não tinha esperança, ele creu contra a realidade. Fé é descrer de sua realidade e crer na promessa de Deus. É descrer da má palavra e crer na boa palavra. Porque tem palavra que desanima. Você já recebeu palavra desanimadora? Como eu já recebi? Tem gente que eu hoje mesmo estava sabendo de uma pessoa que nós estávamos orando, que ela está com câncer, e uma amiga dela foi fazer uma visita e disse: meu cunhado teve a mesma coisa, morreu em 3 dias. Com uma amiga dessa, quem precisa do capeta? Não é possível. Você não precisa, desanima qualquer um. Parece os amigos de Jó, que em vez de levantar, ainda joga mais para baixo a pobre pessoa. Você já deve ter recebido elogios contraditórios. Eu já recebi elogio contraditório. Poxa, você é tão bonito de longe. Que raio de elogio é esse? Você é bonito de longe. Eu disse: obrigado pela parte que me toca. E você nem de longe, né? Nem de longe. Para devolver o elogio, não é? Nós recebemos palavras e nós não podemos acolher essa palavra. Sabe, o inimigo às vezes ele quer lutar com você e ele sabe que não pode te vencer, então ele quer usar a tua força contra você. Ele é um especialista em judô. O inimigo quer usar a tua fé contra você. A Bíblia diz: seja feito conforme a tua fé. E é por isso que Paulo diz: o mal que eu temia me sucedeu, porque eu cria que iria acontecer. Fé traz à existência, até mesmo, se você crer numa palavra má, você está trazendo à existência essa palavra má. Eu não estou querendo trazer aqui poder de pensamento positivo, não é isto. O que eu estou dizendo é elemento sobrenatural, fé. Fé. E fé tem que ser uma coisa positiva. Não um pensamento positivo, mas uma fé positiva. Uma fé que trará as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo que a nossa realidade não seja uma realidade tão maravilhosa, como disse Abacuque, ainda que o produto do campo não exista, ainda que não se reproduzam o gado, ainda que tudo isso aconteça, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Meus irmãos, existem más palavras. Existe uma semeadura diabólica. Mas nada há que o diabo tenha lançado em minha vida que Deus não possa tirar de minha vida. Nada há. Eu quero avançar. Eu quero ir em frente. E Moisés recebeu uma ordem de Deus. Estende a mão, divide o mar, mas diga ao povo que marche. Sabe, meus irmãos, quando Moisés mandou o povo marchar, a Bíblia diz que o vento soprou toda a noite, até abrir o mar. Ou seja, ele mandou marchar e o mar ainda não estava aberto. Não espere o milagre acontecer. Caminhe em direção ao desafio e o milagre vai acontecer.
este grau de ousadia. Dizem os rabinos que a ordem de caminhada, que Judá ia à frente. Por que Judá ia à frente? Você nunca se perguntou, porque Judá tem o cetro? Não, é que Judá teve a ousadia, a tribo de Judá teve a ousadia. As tribos se levantaram, cada uma se levantou e foi, e aquela que se levantou primeiro foi a que creu mais, e a que se levantou por último foi a que creu menos. Então dizem que a ordem, que primeiro vai Judá, que segundo vai, era a ordem que se levantaram, assim falam os rabinos, e eu vou dizer, tem toda a coerência. A Bíblia não diz isso, mas eu digo, é coerente. Eu quero estar entre os primeiros, eu não quero estar no meio, e nem quero ser dos últimos. Tem gente que diz, que importa é o último. Eu não quero ser o último a entrar no céu. Eu não quero. Se Deus me permite, eu gostaria de estar à frente, porque o céu é o lugar que uma vez que você entrou, você está garantido. Dali você não cai. Cheguei. O céu é um lugar surpreendente, e a maior surpresa que eu terei no céu é que eu entrei. Essa será a minha primeira maior surpresa. Quando eu chegar no céu, eu vou dizer, meu Deus, eu estou aqui, eu entrei mesmo, porque eu creio que eu vou entrar, eu creio em Jesus, mas eu sei quem eu sou. Meus irmãos, se existe alguém que eu conheço, sou eu, que quando eu me olho no espelho, diz, não me venha com essa cara de santo, eu te conheço, a mim você não engana, eu sei o que está dentro dessa cabeça. E muitas vezes eu digo, realmente, se não fosse pela graça, ai de nós. Ai de nós. Mas a segunda grande surpresa que eu terei no céu é que eu verei gente que eu nunca imaginaria que estaria lá. Eu disse, você não. Não é possível. Você estragou meu céu. Tem gente que você vai encontrar lá e vai dizer, pô, estragou meu céu. O teu lugar era mais embaixo. Como é que você ousou entrar aqui? Quem te deixou entrar? Cadê Pedro? Cadê Pedro? Quem te deixou entrar? A terceira grande surpresa que eu terei no céu é que eu vou deixar de ver muita gente que eu juraria que estaria lá. Cadê fulano? Cadê Beltrano? E Ciclano? Se não está ali, está em outro lugar. Sabe, eu tenho a impressão que até o diabo vai ficar chateado com algum tipo de gente que vai entrar lá. O diabo vai chegar e dizer, não, Deus está querendo me desbancar, não é possível. Só porque eu tentei tirar ele do trono, ele manda esses caras para cá. Meus irmãos, o céu será um lugar surpreendente. O céu é um lugar de nosso destino. Nós temos alguns destinos. O nosso destino é a glória. Amém? Nosso destino é a glória. E nós não podemos nos deter. Nós não podemos frear a nossa caminhada. Nós temos que avançar. A Bíblia diz que resistir ao diabo. Essa palavra resistir não é suportar a pancada. Essa palavra resistir é avançar empurrando. Eu resisto o diabo empurrando. Nós jogamos rugby com Satanás. A gente empurra. Você já viu quando a bola está dividida e que aquelas duas massas de músculos, um empurra do lado, outro empurra do outro, e quem tiver mais, empurra. Eu amo o rugby.
esse esporte delicado. Eu amo o rugby. E eu imagino assim, nós somos os All Black, nós somos os campeões, nós somos os imbatíveis, nós somos os invencíveis, nós somos aquele que dizem, eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós avançamos, nós não paramos. Nós não paramos. A única coisa que nós retrocedemos é dos nossos pecados. Quanto às nossas promessas, quanto às palavras proféticas de Deus, nós vamos avançando, nós vamos em frente, nós não desistimos jamais. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido, em quem temos depositado a nossa fé, que Ele é fiel, que Ele é justo, e que a boa obra que Ele começou no nosso meio, Ele não só terminará, Ele aperfeiçoará. A obra já é boa, vai ficar melhor. Recentemente, lá em nossa igreja, eu disse que uma das estratégias mais sutis de impedir a nos apropriarmos do que Deus tem para nós, porque sabe de uma coisa, a Bíblia diz que Deus tem o bom e o melhor. Disse Jesus a Marta, Maria escolheu a melhor parte. Meus irmãos, o que atrapalha a melhor escolha não é unicamente a pior escolha, porque normalmente você não quer a pior escolha. O que me atrapalha de possuir a melhor escolha são as boas escolhas. Porque há muitas boas escolhas, mas só há uma melhor escolha. E às vezes nós nos detemos no que é bom, em vez de seguirmos para o que é melhor. Eu vou tentar exemplificar isso. Pedro disse, é bom estarmos aqui. E porque era bom, Pedro disse, vamos ficar. A nossa tendência é ficar no bom. E Deus diz, por favor, suba para o melhor. Amém? Suba para o melhor. É por isso que você não pode se deter. Deixe-me tentar exemplificar de uma maneira. Eu sou casado há 30 anos. Em dezembro deste ano eu completarei 31 anos de casado. Minha esposa é maravilhosa. Quem conhece a minha esposa sabe que minha esposa, eu digo para ela, Luiziana, só uma maneira de te definir. Você é um exagero. Não dá para definir. Você é um exagero. E ela, muito facilmente, poderia casar com quem quisesse. Bonita, inteligente, agradável, simpática. Ela casaria com quem quisesse. Ela teria muitas boas escolhas, mas ela só tinha uma melhor escolha. Humildemente, eu sei que eu era e sou a melhor escolha para ela. É incomparável. Meus irmãos, nós temos que entender, sabe, fé é uma coisa que às vezes parece arrogância, de tão seguro que você fica. Não vamos nos deter. Um dos maiores perigos são as coisas boas, que te deixam na mediocridade. Não, é bom. O bom é aceitável, mas o melhor é que tem que ser o almejável para nós. Não vamos parar. Não é que o bom não é bom. O bom é bom. E aí é que mora o perigo.
Eu não quero que você seja um bom marido, eu quero que você seja um melhor marido. Eu não quero que você seja uma boa esposa, eu quero que você seja a melhor esposa. Eu não quero que você seja um bom crente, eu quero que você seja o melhor crente. Eu não quero que você seja um bom dizimista, eu quero que você seja o melhor dizimista. Meus irmãos, nós precisamos entender que a grande ameaça na nossa vida está justamente em nos determos nas coisas aceitáveis. Serve. Eu não gosto dessa coisa. Serve, né? Serve. Minha esposa, ela gosta muito de cozinhar e cozinha muito bem. E ela me pergunta, como está? Se eu responder, tá bom, né? Eu tenho uma encrenca. Você tem que dizer que está, meu Deus, o que é isso? Está maravilhoso. O que você pôs aqui? Conta, como é que você conseguiu isso? Aí sim, aí as pessoas... É a mesma coisa, mulher pede para você elogiá-la. Se você elogiar dizendo, você está bonitinha, né? Você vai ter uma guerra dentro de casa. Bonitinha, todo mundo sabe que é feia, arrumadinha. Então você tem que, no mínimo, chamar bonitona. Bonitona ainda é pouco. Uma vez eu, minha esposa e 2 outros casais de pastores viajávamos juntos. E minha esposa, ela colocou estava muito frio, nós estávamos em Córdoba, foi quando conhecemos o Carlos Belar. Muito frio, e então Luciana botou umas botas e uma roupa ficou mais justa e ela ficou uma gatinha. E eu disse, menina, você está tão bonita que se você passasse na minha frente, eu mexia com você. Me perdoe, mas eu vou falar a verdade do que eu falei. Quando ela passou por mim, ela esqueceu com quem estava casada. E ela disse, quero ver. Passou por mim. E quando ela passou, eu disse, gostosa. Verônica, esposa de meu amigo, o apóstolo Eduardo, começou a rir tanto que se urinou. Ela disse, pastor, o senhor é tão sério, eu não podia imaginar que o senhor ia falar uma coisa dessa. Eu disse o quê? Falei algum palavrão? Falei algo errado? A esposa do outro pastor, 2 rolhas de poça, casado há muito tempo, ele um barril, ela uma rolha de poço. Ela deu uma pancada no peito do marido e disse, você não me chama de gostosa há anos. Eu disse, meu Deus. Meus irmãos, se você vai elogiar, elogia bem. Se você vai louvar e adorar a Deus, adore bem. Fale o melhor. Não se retraia. Se você vai orar, ore bem. Se você vai estudar a Bíblia, sabe, eu estudo a Bíblia. Eu leio tudo, eu faço tudo, eu me esforço e no final eu digo, Senhor, agora eu e o Senhor, fala comigo. E enquanto Ele não falar, eu vou continuar perturbando, até Ele falar. E sabe, eu acho que Deus gosta de ser perturbado, porque de vez em quando Ele deixa você perturbar anos a Ele. Anos. Ele diz, vai. É igual pai com criança pedindo coisa, eu quero isso. E ele diz, é tão engraçadinho, deixa ele pedir mais uma vez. Eu vou dar, mas deixa ele pedir mais uma vez. Eu acho que os anjos chegam, Senhor, o Senhor não vai atender. Não, é tão bonito, olha como ele chora. Isso não mexe com vocês? É tão emocionante, né? Como meu filho pede, meu Deus, pelo amor de Deus, dá-me. Deixa ele pedir um pouco mais.
A gente ri e se diverte com estas coisas, mas a verdade é que muitos de nós, infelizmente, temos mais fé na palavra ruim do que na palavra boa. Cremos mais na tragédia do que na bênção. Cremos mais na maldição. Eu creio que existem maldições. Eu creio que existem, inclusive, maldições hereditárias. Eu repreendo maldições hereditárias. Eu não acho errado. Mas eu creio também que existe bênção hereditária. E nenhuma maldição, por maior que seja, é maior do que a menor das bênçãos de Deus. Eu e minha esposa estamos para ser avós. Minha filha mais velha, que é já casada há 4 anos, finalmente, decidi não ter um filho. Vai nascer em abril, nosso primeiro neto, será chamado João Pedro. Eu já repreendi a feiura do pai. Eu disse, não, Senhor, eu não aceito isso. Nem as pernas do pai, ele tem 2 cambitos. Eu disse, meu filho, você é filho do quê? De uma geladeira com um fogão? Já viu aquela perna de fogão? É um rapaz muito bom, mas as pernas não ajudam. Eu disse, se nascer com essas pernas, eu amputo as tuas. Eu disse, não pode. E eu vi naquela ultrassonografia tridimensional, e graças a Deus, tem a cara, pelo menos na ultrassonografia, que é uma coisa aproximada, mas tem os traços da mãe, que é parecida comigo. Então eu disse, Deus me ama, e ama muito mais essa criança. Que não vai permitir que algo dessa magnitude aconteça na vida dessa criança. Porque eu disse, bem, você conhece o meu genro, não é o Marcelo? Ele é um amor, né? É um cara super amigão e tudo mais. Mas a cara não ajuda. Não ajuda. E eu mesmo disse, eu disse à minha filha, o que você viu nele? E ela disse, pai, a consagração dele a Deus. Eu disse, eu ensinei essa menina bem demais. Você se apaixonou por ele, pelo homem de Deus que ele é? Disse, sim. E você vai discutir o que mais? Você se rende. Você aceita. Porque você ensinou seus filhos a não fazer a boa escolha, a fazer a melhor escolha. E a melhor escolha sempre é Jesus. Sempre que eu escolho baseado em Jesus, eu estou fazendo a melhor escolha. E meus irmãos, nós não podemos nos deter, nós não podemos ficar crendo, e eu termino, crendo em más palavras. Nós temos que crer nas boas palavras. Elas sim é que prevalecerão. Nenhuma má palavra, seja maldição, seja má notícia, seja simplesmente uma realidade. Qual é o teu nome, Jacó? Eu sou Jacó. Muitos dizem que isso era uma má palavra, usurpador. Mas o que prevaleceu é que ele era Israel, o campeão do Senhor. Meus irmãos, nós temos que crer nas boas palavras, nas boas sementes, e avançar confiados que a má palavra não irá prevalecer. Ela vai ser atada. Todas as más palavras vão ser amarradas juntas e queimadas juntas. Elas vão desaparecer na sua vida, mas o que vai ficar é a boa palavra. Deus Todo-Poderoso, nós nos entregamos em tuas mãos e te pedimos, Senhor,
que tu faças uma obra especial, que nós avancemos, que nós não fiquemos acanhados, intimidados, que nós avancemos, Senhor, confiados nas boas palavras que o Senhor nos tem dado, e ainda que existam palavras ruins, más, perversas, malignas, essas palavras não irão prevalecer na nossa vida, elas serão todas atadas juntas e todas queimadas juntas, todas destruídas juntas, elas desaparecerão das nossas vidas. Nós cremos no Senhor e nós cremos nas tuas promessas. No nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé agora. Eu não sei quantas palavras, você pode ter recebido mais palavras dos seus pais, de amigos e de inimigos. Você mesmo pode ter declarado em sua vida mais palavras. Mas eu creio que hoje é dia do Senhor tirar essas palavras das nossas vidas. Que Deus nos liberte. Porque eu e você carecemos também de libertação. Libertação dessas perversas proclamações, dessas sementes ruins. Não dê valor a isso. Ainda que esteja crescendo, ainda que esteja frutificando, não dê valor a isso, porque isso não vai prevalecer. Senhor, eu te peço agora que tu ministres espiritualmente, que os ceifadores, os anjos de Deus, colham o que espiritualmente foi semeado em vidas. Envia para que eles recolham tudo e amarrem tudo, que isso esteja atado, amarrado, e seja lançado no fogo. Liberta-nos destas palavras. E assim como fez Jabes, que sua mãe o tinha amaldiçoado, Jabes não se limitou a pedir uma libertação de uma maldição, ele pediu uma bênção que vencesse a maldição. E disse: abençoe-me Deus, mas me abençoe mesmo, que alargue as minhas fronteiras. Senhor, alarga as fronteiras dos teus filhos e abençoa, mas abençoa mesmo os teus filhos. Que seja uma bênção inquestionável, indubitável. Abençoe-me, mas abençoe-me de fato. Que todos vejam a bênção. E diz: e ele foi o mais nobre e o mais honrado de todos os seus irmãos. Que uma nobreza e uma honra tome conta da sua vida por uma bênção real e inegável. Nós oramos agora no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém? Deus os abençoe no nome de Jesus.